feliz. Então, assim, esse retiro, ele já começa muito emocionante. Rever irmãos que moram no nosso coração, irmãos queridos, que por mais distantes que estejam, sempre estão guardados e aquecidos em nosso coração. E assim, como é feliz, como é bom estar confraternizando com a igreja. Como é bom ter, como eu agradeço a Deus por Ele ter nos proporcionado encontrar esses irmãos tão queridos para a nossa igreja. Eu posso falar muito emocionado porque Raul e Simone são padrinhos de casamento, são amigos. Irmã Leca e irmão Evandro são irmãos queridos, amigos queridos. Tem uma foto que o irmão Evandro pegou. O irmão Evandro tem na igreja, ele tirava fotos espontâneas. Tem uma foto que eu estou segurando o Paulinho olhando para mim, bem novinho. Essa foto é emblemática que eu guardo. Irmão Evandro, essa foto é muito especial. E assim, vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus através dos louvores. Eu tenho certeza que Deus vai falar nesses dias aqui para a nossa igreja. E se eu cantar para você? E se eu disser para o mundo ouvir do meu jeito, que eu não vivo sem você? Longe da vontade, onde
livre. Aleluia, eu sou livre. Eu sou Perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Do ato de amor de Cristo na cruz, que deu o seu sangue por mim e por você. Deus, ele visita homens como Lázaro e ressuscita quando ninguém acreditava na ressurreição de Lázaro. Dentre todos tantos homens que Jesus visita e faz milagres maravilhosos e faz com que nós acreditamos que a graça de Deus, ela é perfeita. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria. Me leva de volta pra Deus.
um salmo que para mim é o mais belo. Tudo na Bíblia é perfeito. Quero deixar claro que todos os textos bíblicos são perfeitos. Mas existe um salmo que para mim salta o meu coração, porque expressa a alegria e a certeza que Deus tem tudo nas suas mãos. Eu também não poderia deixar de me furtar também da alegria de ter amigos de infância. Patrícia é amiga de infância. A gente nasceu ali, se criou na 16, e vi Patrícia caminhando o caminho do Senhor, guiando a filhinha dela no caminho do eterno. É a certeza que Deus é muito bondoso. Deus é muito bom. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Eu sei que estás comigo, Senhor. Quero ver a igreja. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Senhor não me derramar perante Ele. É praticamente impossível que eu estabeleça um relacionamento com o Eterno, mesmo através da graça, se eu não me derramar perante o Senhor. Porque sem Ele eu não sou nada. Sem o Eterno, não tem como. Vamos louvar o nosso Deus. perante a igreja agradecer a Deus de todo o meu coração pela vida de cada membro desse ministério de louvor. Eu quero agradecer e assim eu quero fazer logo no início do retiro. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor. Confia no nosso trabalho. Eu trabalhei com alguns ministros de louvor, onde eu aprendi muito. Raul deles. Raul foi meu ministro de louvor na integração, né? E aprendi muito também na Ibacisa. E ter antecessores
tão cheios de compromisso com Deus, torna meu trabalho muito mais cheio de responsabilidade. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um. De Abraão, irmão Antônio, é nosso diácono querido, José Carlos, Gigi, Jéssica, PH, JJ, Charles, todos os ministérios do louvor. Charles fez um trabalho maravilhoso. E tem que dar a César o que é de César. Cara, tem que dar a César o que é de César. Eu, como líder desse ministério, me sinto feliz e honrado. Não há um dia, meus irmãos, que eu não suba para louvar a Deus e que eu não me encha de uma profunda responsabilidade e felicidade. Me perdoe, mas não há nenhuma função na igreja que eu coloque acima do louvor. Não, nem a diaconia, a qual sou recentemente diácono. Para mim, louvor e serviço está dentro da diaconia. Obrigado, Deus abençoe vocês. Lá as crianças. Ainda tem chuva, pai. Começou agora. Começou agora. E você tem sono que não vai ficar comigo. Vai para a salinha de vocês igual lá na igreja, certo? Você vai ser a aula. Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir a Deus pelas crianças, irmãos, em nome de Jesus. Pai bendito de amor e de misericórdia, nós queremos nesta noite te agradecer por termos chegado até aqui sãos e salvos. Muito obrigado pela tua proteção, pela condução do teu Espírito em nos livrar de todo mal. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós desde já. Queremos também, em nome de Jesus, pedir por estas crianças, as abençoa, faz com que, ó Deus, elas possam verdadeiramente aprender mais da tua palavra e elas possam descansar em ti, e a semente do Evangelho seja plantada em seus corações através daquela, ó Deus, que foi designada para isso. Patrícia, coloca a tua mão sobre a vida dela, a abençoa também, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir devagar. Ali, ó, por ali, ó. Aqui, ó. Alice. Não, Alice. A lista tá tão grande que eu estou confundindo Alice com Alice. Alice com Alice. Amém? Okay. Vai, calma, vai dar, Caio. Vai lá, Caio. Muito bem. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu queria chamar a Sara até aqui e ela vai desenvolver essa dinâmica, ok? Sara. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês já sabem o tema do retiro. Seria olhar o papelzinho. Uma música enganosa. Ela olhou. Não, estou dizendo aqui. Queria, em nome de Jesus, agradecer a presença de todos que estão aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa falar aos seus corações, que vocês possam ser abençoados, que vocês possam aprender cada vez mais a palavra, e que assim vocês consigam usar cada palavra, cada ensinamento, cada lição que vocês ouvirão aqui. Nesse exato momento, existem milhões de pessoas que estão buscando a felicidade em blocos de carnaval. Existem milhões de pessoas que estão procurando a felicidade em uma transa especial. Existem milhões de pessoas que estão buscando a felicidade na bebida. Milhões de pessoas que estão apostando tudo em um novo relacionamento ou em um velho relacionamento. Existem milhões de pessoas que estão buscando a felicidade, a alegria, a satisfação em muitos lugares que não é o Senhor. E é o nosso dever, como igreja do Senhor, mostrarmos às pessoas que essas buscas são buscas enganosas. E existe uma diferença muito grande entre
ter momentos felizes, isso todo mundo tem, por causa de uma coisa que nós denominamos na teologia de graça comum. Todas as pessoas têm alegrias na vida. Todo mundo tem. Não existe ninguém completamente triste. Não, as pessoas têm alegrias. Mas, o que dizer de ser não apenas uma pessoa alegre, ou ter momentos alegres, mas ser uma pessoa, mesmo mergulhada no caos no qual o mundo vive, é feliz? Boa noite, eu me chamo Cleber Rodrigues de Lima, sou pastor da Igreja Batista da cidade satélite lá em Natal, e temos uma boa parte da igreja aqui, uma boa não, né? Uma pequena parte da igreja aqui, e uma boa parte de convidados que aceitaram e que aceitam os nossos convites, ou o nosso convite todo ano, e eles ficam por aqui. E nós louvamos a Deus, porque eles estão aqui. Deus colocou no nosso coração trabalhar este tema: uma busca enganosa. E nós vamos tomar como exemplo um homem chamado Nicodemos. A Escritura fala um pouco dele em textos específicos, especificamente em um único livro de João, Evangelho segundo São João, e ele tem um encontro com Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse encontro, vamos mostrar para vocês algumas nuances desse encontro de Nicodemos com a pessoa do Senhor Jesus. E nós queremos dar início, ou começar introdutoriamente falando um pouquinho sobre esse tema hoje à noite, tá? Então eu queria que você ficasse bastante atento. Eu quero o máximo possível fazer com que você me explore no bom sentido nessa noite, o máximo que você puder. Uma busca enganosa. Ok, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas retóricas para você aqui, para você refletir. Você não precisa necessariamente responder, por isso que ela é retórica, claro, mas eu queria lhe fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, eu quero que você responda para a sua própria consciência. No que você mais pensa? Durante o seu dia. Quando você acorda, vai tomar café, vai se arrumar para ir trabalhar, ou se já for aposentado, vai fazer alguma outra coisa. O que é que você mais pensa durante todo o seu dia? Pensou? Muito bem. Não esqueça. No que você gasta mais o seu tempo? No que você gasta mais o seu tempo? Pensou? Uma terceira pergunta: o que você gosta de fazer em seus horários livres? Ler um bom livro? Passear com os filhos? Dormir? Pode colocar aqui, Cátia. Vamos colocar aqui. Sem problemas. Dormir? Dar uma passeada no shopping? Levar a criançada no parque? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ficar com sua esposa, com seu esposo? Sair com os amigos? Combinar uma viagem? Enfim, as respostas podem ser inúmeras. Inúmeras. Simplesmente não fazer nada? Ah não, eu simplesmente quero não fazer nada. Eu quero ficar aqui de bobeira, não fazer nada e descansar. E última pergunta: o que traz satisfação para o seu coração? O que traz realização? O que traz contentamento para você? Que quando você faz, você diz: que massa, que coisa boa, que joia, que fantástico, que magnífico. Precisamos repetir isso.
E aí eu achei interessante essa imagem, né? Porque não existe para mim uma coisa mais contente do que esse menino rindo com esses 2 dedinhos aí. Né? Esse banguelinho aí, rindo, né? E às vezes, para que ele se sinta assim, você só precisa fazer. Não é verdade? Mas você já parou para pensar que quanto mais o tempo passa, mais difícil é fazer com que nós nos sintamos satisfeitos? E aí, o que você achou do retiro? Marromeno. Não sei, não gostei muito daquele cara do cavanhaque não. Não gostei muito daquele cara da guitarra. Era melhor quando era Raul. Isso é verdade. Sei não. Meus irmãos, todas as pessoas indistintamente buscam alguma coisa. E nessa alguma coisa que elas buscam, por trás disso que elas buscam, elas estão na verdade procurando satisfazer o seu coração. Nós vamos falar muito sobre coração aqui. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos tentar mostrar para você biblicamente o que é que a Escritura ensina a respeito desse termo tão importante. E nós precisamos entender que todos nós buscamos o que acreditamos que nos trará felicidade. A gente só busca aquilo que a gente acha que vai trazer para nós algum proveito, alguma satisfação, algum contentamento. E aí nós saímos como que tateando no escuro. Nós saímos buscando essa felicidade, essa alegria, esse contentamento em muitos lugares e durante toda a nossa vida. Somos pessoas absolutamente diferentes e distintas. Deus nos fez assim. Eu tenho uma característica, você tem outra. Eu sou uma pessoa única, indistinta, e você é outra pessoa completamente diferente de mim. E por mais que sejamos às vezes parecidos, ninguém é igual, completamente igual a ninguém. Ninguém é Ctrl+C, Ctrl+V de ninguém. Vocês que são pais, nós somos pais, mas eu não tenho esse privilégio que eu vou dizer agora. Se eu só tenho uma filha, aquela moça bonita ali, que parece com o pai. Né? Se você tem mais de um filho, tem 2 ou mais filhos, você sabe, você cria o seu filho e dá a ele a mesma quantidade de amor, de disciplina, de afeto, de carinho, de justiça, etc. e tal, e eles são absolutamente diferentes. Então não existe ninguém exatamente igual a outro alguém. Mas todos, repito, indistintamente buscam a mesma coisa. O que nós queremos é felicidade. O que nós queremos é alegria. E aí nós vamos buscar isso. Vamos buscar isso o tempo inteiro, o tempo todo. E por que nós buscamos isso? Buscamos porque misteriosamente percebemos, temos uma sensação, e esta sensação também é comum a todos, que é uma sensação de falta. Nós estamos o tempo inteiro buscando algo que nós não sabemos o que é, mas que achamos que vai satisfazer aquilo que falta em nós. E o mais interessante, e às vezes eu diria desesperador, é que nós buscamos, corremos atrás, mas às vezes, ou na maioria delas, não sabemos o que nós queremos. Sabemos que alguma coisa falta em nós. É como se faltasse um pedaço de nós. Como se tivesse em nós uma lacuna enorme no nosso coração, que nós não conseguimos preencher. E nós então passamos a buscar esse pedaço que falta. A vida inteira, muitos vivem assim. E quem sabe, talvez o próximo item dessa lista imensa não seja isso que vai completar a minha busca, aquilo que eu procuro, e assim eu posso então parar de procurar. Meus amados irmãos, a busca para preencher a sensação de vazio que existe no coração do homem é quase sem fim. Nós buscamos preencher essa falta, esse pedaço, esse vácuo que tem no coração humano, sempre.
Nós buscamos isso o tempo todo, com toda a força do nosso ser. A nossa vida é motivada por isso. E nós passamos a buscar isso nos lugares mais interessantes, surpreendentes, às vezes até eu diria inóspitos. Nós buscamos isso, por exemplo, fora de nós. Nós buscamos isso nos nossos relacionamentos. Nós passamos a projetar no outro aquilo que falta em nós. E às vezes quando o outro faz a mesma coisa, projeta neles o que falta, projeta em nós o que falta neles, aí a gente diz, pronto, encontramos o sapato, como é que, eu sempre ia recitado, o sapato, a tampa da panela, mas é o sapato torto, o sapato inchado do pé torto, o sapato velho do pé cansado, a tampa da panela, a minha cara metade, a minha alma gêmea. O tempo todo nós estamos buscando isso, projetando isso, e nós projetamos isso em alguém, e alguém projeta isso em nós, e nós procuramos aplacar esse vazio, esse vácuo, essa lacuna com relacionamentos importantes. E aí a gente vai, e a gente começa a namorar com alguém, a gente começa a afirmar uma amizade verdadeira com alguém, e a gente começa a conversar com essa pessoa, a gente começa a contar os nossos problemas para elas, a gente começa a revelar segredos que ninguém sabe, até que um dia essa pessoa nos decepciona, até que um dia aquele marido nos trai, até que um dia aquela esposa não nos ama mais, até que um dia aquele filho diz assim, eu odeio você. Nós colocamos sobre o outro a responsabilidade de preencher esse vácuo existencial, essa parte que nos falta, essa lacuna que a gente busca e não consegue preencher. A gente projeta no outro, projeta no relacionamento ou nos relacionamentos, mas logo nós descobrimos, infelizmente, que a resposta não está ali. E o que é que nós fazemos? Saímos de cena e vamos procurar em outros arraiais, em outros lugares, e deixamos de procurar nos relacionamentos porque pensamos assim, relacionamento é tudo igual, relacionamento é tudo do mesmo jeito. Olha, mulher é tudo igual, só muda o endereço. Olha, homem é tudo igual, só muda o endereço. Homem faz isso, mulher faz isso, é tudo do mesmo jeito, tudo farinha do mesmo saco. E a gente para, a gente se decepciona, a gente se desencanta. E 2024 foi o ano no Brasil onde as pessoas mais se divorciaram. Para cada 5 casais que se casaram em 2024, 3 se divorciam. É um absurdo. Isso tem uma série de fatores, e não é o nosso foco hoje à noite aqui, mas nós precisamos parar para pensar, por que os meus pais viviam 30 anos, 40 anos, 50 anos, e nós, os nossos filhos, os nossos amigos, não conseguem mais viver 5? Tem alguma coisa errada com a nossa geração. Ou será que a coisa errada era com a geração deles? Não, a coisa errada era com a geração deles. Por quê? Porque eles conseguiram viver 30 anos, 40 anos, 50 anos. Será que nós não estamos vivendo num mundo paralelo, onde na realidade estamos esperando do outro algo que ele não consegue nos dar? Meus amados irmãos, ninguém, não entre nessa. Você não é a razão da existência da sua esposa. O seu filho não é a razão da sua existência. Pelo menos não deveria ser. O seu pai, a sua mãe, não é a razão da sua existência. Você ama a sua esposa, certamente. Eu amo a minha. Eu amo a minha filha. Eu amo o que faço. Mas nenhuma dessas coisas ou pessoas pode ser a razão da minha existência. E muitas vezes nós estamos colocando a razão da nossa existência, a razão da nossa vida, em alguém.
Num relacionamento. Você não acha que essa é um peso um pouquinho exagerado para o outro, não? Já imaginou? E aí quando a pessoa chega para você e diz: fulana, sinto muito, mas eu não posso mais viver com você, Zé. Não lhe amo mais, não dá. Encontrei um de 22, cheio de cabelo. Aí o que é que você faz? Kátia é a razão da existência de Zé. Então o que é que Zé faz? Se mata, sobe num prédio, dá um tiro na cabeça, corta os pulsos. Não faz nada porque você não tem coragem de deixar o bichinho, né? Nós estamos projetando nos outros, irmãos, nos relacionamentos, aquilo que falta em nós. Isso é muito complexo e muito pesado. Mas a gente sai buscando, a gente busca, além de buscar nos relacionamentos, dá mais um clique aí, Gigi, por favor. A gente procura muito buscar a razão da nossa existência, tentar aplacar esse vácuo, esse vazio que tem no peito e que dói, e que é desconfortável, buscando fazê-lo por meio de uma carreira profissional. E muitas vezes essa é uma projeção dos nossos pais. Talvez isso hoje não seja tanto assim, não é? Porque hoje existe uma liberdade muito grande, onde as crianças fazem o que elas querem. Mas eu já vi, eu já conversei, eu já recebi no gabinete pastoral várias pessoas que disseram: pastor, eu me formei nisso aqui, ó. Mas nunca foi o meu sonho. Esse foi o sonho do meu pai, esse foi o sonho da minha mãe. Agora eu vou correr atrás do meu sonho. O cara já casado, com um filho, mais de quase 40 anos, começar a fazer uma outra carreira, porque primeiro ele foi atender, ele foi aplacar o desejo do pai. Você já imaginou o mal que esse pai causou nesse filho? Meus amados irmãos, apostamos então todas as nossas fichas nessa empreitada. Eu vou ser um excelente bombeiro, porque o meu irmão, ele é um excelente bombeiro, e eu não vou ficar atrás. Ou então o pai faz uma comparação, a mãe faz uma comparação com o filho: ó, seu irmão é muito estudioso, você não estuda, você não procura isso, olha o seu irmão, olha o seu irmão. Às vezes, irmãos, os pais comparam os filhos, inclusive quando um deles está morto. Sua irmã sim, seu irmão sim. Você precisa ser mais como seu irmão, você precisa ser mais como sua irmã. E aí a gente guarda aquilo no coração, e aí a gente vai a qualquer custo, a qualquer preço, provar que nós também temos valor. E como é que nós provamos que temos valor? Sendo o melhor da turma, tirando nota 10. Por mais que eu deteste aquilo, mas eu vou fazer, porque eu vou provar para minha mãe que eu sou melhor do que o meu irmão, eu sou melhor do que a minha irmã, eu sou melhor do que o meu pai. Eu vou conseguir fazer, e vou mostrar para ele que eu sou importante, que eu tenho valor. Vou dirimir o meu vazio sendo alguém importante, respeitado. Quando eu entrar de volta na minha casa, eu não vou entrar com a cabeça baixa, eu não vou entrar cabisbaixa, mas eu vou entrar de cabeça erguida, mostrando para eles que eu venci na vida, que eu tenho um carrão. Como é que a gente sabe se uma pessoa está bem? Qual é o conceito de sucesso que nós temos? É se o cara tem um ótimo salário, se ele mora numa tremenda mansão, se ele tem 1 ou 2 ou 3 carros e de preferência um elétrico, e se ele pode dar tudo o que os filhos dele querem, o que esses meninos querem. Esse é o segredo de sucesso, essa é a imagem de sucesso que as pessoas passam para nós, que a sociedade passa para nós. E o que é que nós fazemos? Vamos correr atrás. Vamos buscar aquilo que não vai preencher o vazio da nossa alma. Perceba, eu não estou advogando que você não deve ter 3 carros e um elétrico, que você não deve ter uma boa casa, que você não deve ter um bom carro. Eu tenho um carro excelente e gosto muito dele e vou continuar com ele até um dia que eu disser assim: ei, vende e compra um Fiat 147. Diga, tá da marca, é Fiat, tá de boa, tá de bom.
Não se trata disso. Mas se trata de colocar a minha vida, o meu coração naquilo. E as pessoas fazem isso sem perceber. Mas logo percebemos que isso também não silencia o meu grito, a minha dor. O que é que a gente faz? Seguimos firmes, aguerridos por buscar o que nos falta. Não encontramos nos relacionamentos, não encontramos em uma carreira profissional, porque aquele pai que tinha preferência pelo filho A vai continuar achando que você, desculpe a expressão é feia, vão continuar achando que você é um bosta. Você pode ter 3 anéis no dedo, não interessa, ele vai continuar preferindo o outro. Eu disse que a expressão era forte. A gente continua, Gigi, e a gente segue aguerrido atrás de preencher, aplacar o vazio da nossa alma. E a gente pensa assim: quem sabe se eu fosse um cara rico e eu chegasse na casa dos meus pais, na casa dos meus melhores amigos, e dissesse assim: eu vou presentear vocês com uma viagem para tal lugar. Será que eu consigo conquistá-los através das minhas posses? Será que se eu for um cara que tenha muita grana, muito dinheiro, eu não seria mais feliz? E de novo, eu não estou advogando que ter dinheiro é pecado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que amar ao dinheiro é o mal, é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro de per si, o dinheiro por si só, não tem nada de errado. Aliás, alguém já disse que o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas como servo, ele é massa. Quando você sabe dominar aquilo, aí ele se torna o seu escravo e não você o escravo dele. Mas o meu vazio não pode ser encontrado nos bens materiais. Não pode. Uma TV melhor, uma viagem melhor, um carro melhor, uma casa melhor, em roupas caras, em sapatos chiques, né? Eu fico imaginando, irmãos, como às vezes a vida de algumas pessoas, elas são fúteis, ou ela é fútil. A gente vai no shopping ou numa loja, né, para comprar um tênis. E nós, meros mortais, compramos tênis de... Eu digo, vai. Deixa eu tomar um gole d'água primeiro. De R$200. Aí a gente quer boçar. Aí a gente vai comprar um tênis de R$700. Tênis bonito assim, assolado, coisa mais linda do mundo. Que faz assim, faz. E você acha que está abafando. Aí você descobre que um negócio chamado influencer, que nunca estudou para isso, não é profissão, mas que os caras ganham dinheiro com a cara, literalmente. E aí ele compra um tênis de R$10.000. Eu tenho certeza que onde o tênis dele chegar, o meu também chega. E não faz vergonha não. Pegada, é bom, comprei, é bom, não é propaganda, não sou o garoto de propaganda da pegada. Mas é um tênis de qualidade. É uma marca que você consegue andar de boa. Mas não, imagina, se eu vou usar um tênis desse que todo mundo tem, eu vou usar um tênis exclusivo. E às vezes a gente paga um preço alto porque vem o dono e leva o tênis. Mas as pessoas compram tênis, irmãos, sandálias, bolsas que custam 20, 30 mil reais. É impressionante, é incrível como nós nos tornamos pessoas fúteis. Por que você precisa de um tênis que custa 20 mil reais? Por que você precisa de uma bolsa que custa 40 mil? Mas as pessoas estão procurando nas posses aplacar o seu vazio existencial. E aí o vazio continua, eu não encontro aquilo que eu estou procurando, então eu continuo a minha empreitada, volto os meus olhos para outra direção.
Então não vou mais atrás das posses, eu procuro em outra coisa a aplacar a minha falta existencial. Já sei, eu não vou responder a esse meu questionamento interior existencial nessas coisas, nesses bens materiais, em posse, em dinheiro, em fama, em carreira. Eu vou procurar na religião, eu vou procurar na espiritualidade. E é incrível como nós evangélicos protestantes perdemos quase tudo. Nós perdemos a razão para a filosofia, porque o que se diz dos evangélicos hoje é que eles são burros, porque nós cedemos os lugares para eles, cedemos os melhores lugares do mundo, as melhores universidades do mundo para os ateus. Fomos nós que cedemos, fomos nós que criamos, fomos nós que cedemos. Aí no século XX perdemos a alma, cedemos completamente o conhecimento bíblico, o conhecimento das escrituras, o conhecimento do homem para a psicologia. Nós perdemos a alma, perdemos a razão, a inteligência, perdemos a razão e perdemos as emoções. Cedemos a alma. Impressionante. E agora estão querendo nos roubar uma coisa chamada espiritualidade. Existem muitas vertentes psicológicas hoje que querem trabalhar a espiritualidade sem Deus, sem a divindade. Não, o homem é um ser espirituoso, o homem é um ser espiritual. Necessariamente não precisamos colocar junto dessa espiritualidade um Deus ou uma divindade. É muito provável que daqui a alguns anos percamos também a espiritualidade. E vamos ficar com o quê? Então nós buscamos na religião. E o cara está misturando um bocado de coisa ali. Ó. Procuramos na religião a busca por esse incômodo, esse vazio que assola a nossa vida, que assola o nosso coração. E o que é que eu faço? Eu busco uma religião. Eu procuro frequentar uma igreja, seja ela qual for. Agora sim, na espiritualidade, na religião, eu vou encontrar o que eu tanto busco. E aí a gente mergulha de cabeça no negócio, né? A gente passa aí para a igreja segunda, terça, quarta, quinta. A gente estuda, a gente lê a Bíblia, a gente faz discipulado, a gente vai não sei para onde, a gente visita o hospital, a gente visita presídio, a gente faz um monte de coisa. Nos tornamos voluntários em instituições de caridade. E aí, quando nós começamos a fazer isso, até nos sentimos melhores, mais calmos, mais tranquilos, menos sedentos. Até que, dentro dessa instituição, dessa igreja, desse lugar, onde você vai, onde você frequenta, que você assumiu como parte da sua identidade, simplesmente você começa a se decepcionar. Com o pastor, com os líderes, com o padre, com o ancião, que é o pastor da Testemunha de Jeová, com o pai de santo, que é do centro espírita, de Umbanda, e você começa a ter problema com as pessoas. E aí você começa a ficar meio, poxa, mas aqui, como é que pode? Como é que pode? Em todo lugar, eu sei que existem pessoas ruins e pessoas más, mas aqui, na igreja, no centro, na igreja católica, meu Deus, olha o que esse pastor está dizendo, olha o que esse padre está dizendo, olha o que esse diácono está dizendo, olha o que esse crente está dizendo, são infelizes. Como é que pode? Porque nós apostamos todas as nossas fichas na espiritualidade. Achamos que essa coisa vai remover a nossa sede.
E aí a gente começa a perceber que alguns não são tão confiáveis assim, que alguns dizem algumas coisas e não vivem aquilo que dizem, e nós nos decepcionamos e ficamos pulando de igreja em igreja, de galho em galho, de lugar em lugar, de religião em religião. E aí você começa a conversar com as pessoas e elas dizem: eu já fui isso, não quero nada disso. Mas ela buscou ali. Ela tinha sede, ela tinha sinceridade na sua sede, na sua falta, no seu sentimento de falta. Mas não, ela se decepcionou. Isso acontece muitas vezes porque nós não observamos os sinais que as Sagradas Escrituras nos dão. Existia um homem muito famoso chamado Jesus de Nazaré. Esse homem resolveu pegar 12 homens, juntar, os chamou de apóstolos, que são os enviados, os quais mais tarde ele enviaria. E esse homem deu a vida, não só por estes, mas por todo o mundo. E esses homens chegaram a pegar espada, ou um desses homens, Pedro, para tentar não, ele cortou a orelha de um dos soldados romanos, porque vieram prender Jesus. Sempre Pedro, mais afoito, mas eles estavam todos ali. Mas vamos analisar um pouquinho esses homens. Eles estavam diante do melhor mestre que já existiu sobre a terra. Porém, esses homens simplesmente fizeram o quê? Pedro negou. Os outros, Judas trocou Jesus por uma bolsinha de dinheiro, umas notas de 100, umas notas de 200, umas moedas. E os outros, com exceção de João, abandonaram Jesus. Por que você acha que todos vão ser fiéis a mim? Por que você tem a pretensão de achar que todos vão ser fiéis a você? Não vão. Porque são homens, são mulheres de carne e osso, que falham. Eu escutei uma definição de casamento que eu achei interessante, e eu escutei isso de um homem que é homossexual e ateu. Ele disse: ser casado é escolher viver com o lixo do outro. O nome disso é graça comum. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus faz com que a chuva caia sobre a sua lavoura e a lavoura daquele que matou 50 e degolou e enterrou no quintal. É a mesma chuva. Mas nós estamos perdendo essa ideia de que nós não somos Deus, que nós não somos perfeitos, que nós somos incompletos, e nós estamos o tempo todo buscando alguma coisa para preencher o vazio da nossa alma, da nossa existência. E aí descobrimos que nenhuma satisfação real pode ser encontrada ali. Se você estiver procurando um lugar para ficar, um lugar para se pôr à sombra, debaixo dela, achando que nessa igreja, que nessa religião, você vai encontrar todas as respostas para a sua vida, que você vai encontrar pessoas perfeitas que não pecam, que não vão lhe abandonar, que não vão lhe trair, você está enganado. Porque às vezes a gente vive 10, 15, 20 anos com uma pessoa, e de uma hora para outra, no estalar de dedos, a gente faz assim: meu Deus, eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Como pode viver 5, 10, 15, 20 anos com essa pessoa? E essa pessoa simplesmente se mostrar dessa maneira. Como ela conseguiu esconder tanto tempo essa face oculta dela? Porque todos nós temos uma face oculta. E só quem pode enxergar essa face oculta é Deus e você. A nossa incansável busca precisa continuar. E eu me decepciono com a religião,
me decepciono com a espiritualidade e eu passo a procurar em outras coisas. E eu procuro nos há muito tempo atrás, eu já venho cantando essa pedra há alguns anos. A geração que está por vir vai ser uma geração muito ruim. Uma geração que está mergulhada, submersa nos vícios. E nós vamos colher esse fruto daqui a alguns anos. Já começamos a colher. As ciências do comportamento começam a dar alguns sinais. As escolas estão tirando os celulares dentro das escolas. É lei nacional. Não pode mais. Eu não sei quantos assistiram aqui a reportagem do Globo Repórter algumas semanas atrás, fazendo uma reportagem nas escolas para ver se a lei vai pegar. E vários adolescentes dizendo: eu não consigo viver sem o celular. Eu não consigo me ver, eu não consigo me enxergar sem celular. Quando algumas décadas atrás a gente falava no telefone e ligava para alguém assim, ó. E quando errava? Telefone móvel só em Hollywood, Beverly Hills, nos carros, nos filmes, os caras tiravam, né, aquele telefone desse tamanho, parecia um tijolo e farinha, era lindo e maravilhoso, né? E nós simplesmente começamos a mergulhar em vícios a fim de encontrar satisfação. E a gente decide fazer o quê? Quebrar todas as regras. E quando eu digo quebrar as regras, eu não estou dizendo que você vai ser um bandido ou alguma coisa do tipo. Não. Quando eu compro um aparelho que eu não preciso, né, que custa 14, 15, 16 mil reais, e eu divido em 36 vezes porque eu quero ter aquela marca, eu estou entrando numa furada. Que misericórdia. E eu estou tentando passar para as pessoas uma imagem de que eu também posso. Você pode, mas eu também posso. Você pode, mas eu também posso. Olha aqui atrás do meu celular. Está vendo a marca? Eu posso. Você pode, eu também posso. E nós passamos a correr atrás dessas coisas. Posso preencher essa lacuna existencial recorrendo a vícios. E aí os vícios são os mais variados possíveis. Droga. Gente, eu nunca imaginei que as pessoas comuns do dia a dia fossem se viciar em apostas no celular. As pessoas estão viciadas. Eu assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou o cara mais antenado do mundo, né? Eu prefiro o livro de papel. Mas é impressionante como existem no meu celular, chega todos os dias. Você ganhou R$1.399 para jogar. Eu digo, peraí, eu posso escolher não jogar? Manda para minha conta esse dinheiro. É impressionante, todos os dias, 2, 3 vezes por dia, chegam plataformas para mim, para eu jogar no celular. Nunca joguei na minha vida, nunca gostei de jogar nem futebol. E todos os dias chega para mim. E existem pessoas que estão completamente mergulhadas e viciadas. Por quê? Porque elas querem ser alguém. Elas querem pegar, gastar 1.000 e ganhar 20 mil. Elas querem ser alguém, mas elas querem ser alguém como? Sem esforço. Ser alguém sem esforço, irmãos, é leviano. É impressionante, as pessoas estão mergulhadas em apostas. E nas convencionais, né? Bebida, droga, as drogas ditas lícitas, cigarro, etc, né? Mas existem também pessoas
que são e que estão viciadas, e isso muito nos adverte em comida. Uma vez eu fui fazer uma consulta com um médico, cirurgião gástrico, e ele me fez uma pergunta. Ele olhou na minha ficha e disse: o senhor é pastor? Eu disse: sim. Ele disse: parabéns. Eu disse: pelo quê? Então, jovem, qual é a imagem que as pessoas têm de pastor? O chulo, jovem, né? Velho. Careca não, porque careca, né? Já somos, né, Zé? E aí, ele disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode, se eu souber responder. Ele disse: por que as nossas irmãs e os nossos irmãos evangélicos são tão gordinhos? Porque tudo aquilo que eles não conseguem beber, eles transformam em comida e eles comem. Aí a gente ficou conversando um pouco sobre isso com mais seriedade, ele é um cirurgião gástrico, e falando sobre isso. Mas infelizmente nós buscamos, às vezes, a resposta na comida. Buscamos a resposta, irmãos, em compras. Só fica nervoso, vai comprar. Não sabe o que fazer, vai comprar. O problema é quando a pessoa tem lastro para isso. Quando a pessoa não tem lastro para isso, né? Que o indivíduo pode comprar, vai lá, passa o cartão e compra. Dá aquela saciedade no coração, depois tudo volta. E quando a pessoa não tem, então ela sacia aquela momentaneamente, aquele tênis de 700 conto, ela dividiu em 6 vezes. E aí quando ela chega em casa, que ela faz: que foi que eu fiz? Não tem dinheiro para pagar o negócio. E agora, Jeová, né? Cadê esse mano? Tá aí não, né? Aí se fosse mãe da polícia, aí não ficava, tá escondido ali, mas tá ali, né? Porque se fosse mãe, não, Deus proverá. Aí Deus, Jeová proverá. Aí Jeová faz assim: ei, quem fez a conta foi você, mas o tempo todo nós estamos projetando as nossas deficiências, os nossos esquemas ruins nessas coisas. Né? Uma outra coisa que tem assolado a vida das pessoas: pornografia. Irmãos, isso aqui é uma das armas mais poderosas de Satanás. Você tem na sua mão tudo, absolutamente tudo. Se você sabe usar, amém. Mas se você usar para o mal, meu irmão, é impressionante como as pessoas hoje estão. Eu acho que essa moça é fêmea. Ela quer beijar minha boca o tempo todo. Eu sou casado, rapaz, sai daí. Então o tempo todo as pessoas estão procurando aplacar a sua falta, a sua sensação de vazio. Estamos procurando o tempo todo fazer com que essa falta, essa sensação desapareça. Mas no final das contas, em se tratando de vícios, tudo que nós encontramos no final do arco-íris é vergonha. 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 Esses prazeres momentâneos nos levam para mais longe da verdadeira felicidade. A gente descobre que não é lá que está o nosso tesouro, o nosso pote de ouro. O que é que a gente faz? A gente decide buscar em nós mesmos, dentro de nós. E aí as religiões orientais têm uma, né? Dá um start. A paz está dentro de você. Olha que coisa linda. Procure. Você não precisa de ninguém externo. Você só precisa voltar os seus olhos para si mesmo. E aí você vai descobrir que aí o devaneio é grande. É grande. Mas nós procuramos então resolver, buscar esta insatisfação que nós sentimos dentro de nós mesmos. Passamos a acreditar que devemos olhar mais para nós. E é engraçado, né? Porque
porque nunca houve, nunca esteve, aliás, em tão alto nível, uma coisa chamada coach. E aí você precisa de um coach. Ele vai realinhar os seus chakras. Ele vai realinhar a sua vida. 7 passos para a felicidade. 10 passos para a fortuna. Gente, o que tem de gente ganhando dinheiro com isso não está escrito. E as pessoas procuram então olhar para dentro de si mesmas e elas vão atrás disso e elas procuram se redefinir. Palavra da moda. Você precisa se ressignificar. Ressignifique a sua vida. Uma bonita, que tem um peso. Que bom. Precisamos dar um upgrade na nossa vida. Precisamos nos redefinir. E aí as pessoas começam a procurar essa ressignificação onde? Dentro de si mesmas. E aí elas tentam colocar para fora uma nova identidade, um novo Kleber, uma nova pessoa, diferente, para que os outros possam olhar para ela e dizer: ih, rapaz, quem te viu e quem te vê, hein? Mas o vazio aqui dentro continua e cada vez maior. Praticamente nos tornamos às vezes uma nova pessoa, mas descobrimos uma coisa muito interessante, que a solução não está em nós. Pastor, isso é o interessante? Não. Nós descobrimos que a solução não está em nós e que nós somos o problema. O ser humano é que é o problema. Meus irmãos, eu tenho 52 anos. Vou fazer 53 no dia 15 de julho. Aceito presentes. Sou pastor há 28 anos. No dia 30 de outubro, do dia 30 de outubro, eu faço 29 anos de ministério. O que você imaginar, eu já vi e ouvi. Mas é impressionante como vocês conseguem nos surpreender. As coisas mais absurdas, às vezes até ridículas, as pessoas são capazes de fazer. E nós sempre conseguimos decepcionar ainda mais as pessoas. Conseguimos nos submeter a coisas absurdas. Existe um psicólogo chamado Viktor Frankl. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Esse homem, ele esteve num campo de concentração nazista em Auschwitz e ele conseguiu sobreviver. Hoje ele é psicólogo, é um dos homens que falam da espiritualidade sem Deus, para tentar explicar por que ele não conseguia explicar o que ele via no campo de concentração. E ele dizia que no campo de concentração ele via homens e mulheres os mais diferentes possíveis. Homens que no campo de concentração viviam coisas absurdas, e olhava para aqueles homens terríveis e dizia: Deus te abençoe. E via homens que queriam fazer coisas piores do que com seus opressores, infinitamente piores. E ele dizia que via naquele lugar verdadeiros monstros e verdadeiros lordes. E ele não estava falando dos nazistas, ele estava falando dos que estavam sendo escravizados ali. Há muitos anos atrás, eu já contei isso na igreja algumas vezes, um homem em um município de Natal, faz parte da Grande Natal, São Gonçalo do Amarante, um rapaz saiu matando um monte de gente.
E ele matou, se eu não estiver enganado, isso já faz mais de 15 anos, mais de 10 anos, sei lá quantos anos faz. Ele matou várias pessoas, ele saiu matando, esfaqueando, cortando as pessoas, e matou várias pessoas. Até que ele foi encurralado num lugar. Foi cercado pela polícia. E lá ele conseguiu, não se sabe como, ele conseguiu uma arma. E ele começou a atirar nos policiais. E os policiais o alvejaram e ele morreu. Simplesmente, as pessoas queriam invadir o lugar. E os policiais não deixaram. Não, ele está morto, não pode entrar e tal. E pegaram o cara, chamaram o IML e tal, levaram o corpo dele para o ITEP. Quando chegaram no ITEP, existia um grupo enorme, que eram as pessoas que tinham sido vitimadas, né, as famílias das pessoas que tinham sido vitimadas, na verdade, no ITEP, querendo arrombar o ITEP. E aí a reportagem chegou lá e perguntaram: mas por que vocês querem entrar aí? Ele está morto. Sabe qual foi a resposta de um dos familiares? Nós queremos entrar no ITEP, queremos pegar o corpo dele, e queremos esfaquear o corpo dele, e queremos esquartejar o corpo dele, e destruir o corpo dele. Esse é o coração humano. Nós somos capazes, irmãos, de muitas coisas. Então a resposta não está em nós, pelo contrário, nós somos o problema. Nós somos o problema. Mas descobrimos que a solução não está em nós, pelo contrário, somos o problema. Nenhuma dessas buscas pode preencher o nosso vazio por segurança, significado e valor. Todo ser humano procura segurança, significado e valor. Quem é que gosta de ser desvalorizado? Ninguém gosta de ser desvalorizado. Quem é que gosta de viver ou de ser uma pessoa insegura? Ninguém. Todos nós gostamos de pé no chão, estabilidade, de um lugar seguro para habitar. Nós queremos habitar num lugar de segurança. E nós projetamos essa segurança onde? No nosso trabalho, no nosso salário, na nossa casa, nas coisas que nós conquistamos. Nós projetamos o nosso valor nessas coisas. Eu sou, por favor, vendo aqui, Fagner Silva de Oliveira, funcionário público, professor no município de Parnamirim, formado em pedagogia, tem licenciatura em pedagogia, tem especialização em letramento e gestão, e a outra? Gestão, letramento e alfabetização e coordenação pedagógica. E coordenação pedagógica. Então esse aqui é Fagner, só falta dizer o tipo sanguíneo. Isso aqui é Fagner, ele é professor. Mas não, nós estamos o tempo todo buscando valor em alguma coisa. Não tem nada de errado em estudar, pelo contrário, nada de errado. Mas a gente está querendo dizer que a gente tem valor. E a gente projeta o nosso valor nessas coisas. E vamos ficando cada vez mais doentes, cada vez mais tristes. Então, a fim de dar continuidade ao nosso tema, quero tomar como exemplo um homem chamado Nicodemos. Tá certo? Nicodemos. A grande pergunta, talvez, de $1 milhão é: quem era Nicodemos, né? E a coisa mais importante talvez não seja saber quem era Nicodemos, mas talvez a coisa mais importante seja saber por que ele procurou um homem chamado Jesus de Nazaré. Eu vou dizer a você quem era Nicodemos. Nicodemos era um líder espiritual de um partido judaico chamado fariseu. Existiam alguns partidos em Israel. E os partidos eles eram misturados, religião e governo, e governabilidade. Era diferente de hoje, que as coisas são bem separadas. Mas esse homem era fariseu. Existiam os saduceus, existiam os essênios. E simplesmente o partido dos fariseus era o partido mais fundamentalista, mais radical que existia naquela época. Então esse homem era um homem extremamente respeitado. Nicodemos era um homem reverenciado por sua comunidade. Era o Papa.
por assim dizer. Nicodemos era o cara. Era um homem extremamente importante. Era o homem que as pessoas procuravam quando elas tinham uma dúvida das Escrituras. Nicodemos, irmãos, era John Stott. Nicodemos, irmãos, era o doutor J. Millard Erickson, considerado o maior teólogo do século XX, um dos maiores do século XXI. Nicodemos era um homem que colocava inveja em muita gente. Um cara sério, um cara inteligente, um cara respeitado, um cara reverenciado. Mas, como em todos nós, faltava alguma coisa para Nicodemos. Faltava alguma coisa da vida daquele homem. Mas o que quer que fosse esta alguma coisa que lhe faltava, ele não sabia o que era. De agora em diante, Nicodemos será a nossa cobaia. Nós vamos conversar com Nicodemos. Vamos abrir a Bíblia e vamos falar com Nicodemos. Mesmo em sua busca de Nicodemos, por viver uma vida correta, aquele homem vivia uma vida correta, ele não achou nada que satisfizesse a sua alma vazia. Essa insatisfação esmagava Nicodemos por dentro. Acabava com Nicodemos. Como é que um homem daquela estirpe, com aquele nível, com aquele grau, ia procurar um nazareno? Vocês têm ideia do que era um nazareno? Nazareno e nada era a mesma coisa. É tanto que o texto bíblico diz: sairá alguma coisa boa de Nazaré. O próprio Senhor Jesus disse que, a gente usa isso, ele diz assim: o santo de casa não faz milagre, né? Mas o próprio Senhor Jesus foi quem afirmou isso, que um bom profeta não tem sucesso na sua casa. Jesus então passa a pregar o Evangelho, o seu Evangelho, em outros lugares, porque ele não era bem visto, não era bem quisto na sua própria região, no lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, na verdade. E o que esse homem tão diplomado, tão inteligente, um doutor da lei, queria com um cara que estava fazendo um milagrezinho no meio da rua? Certamente Nicodemos ouviu a fama de Jesus. Ele ouviu falar de um pregador itinerante que saiu de Nazaré, e esse homem operava milagres. Ele queria ver isso. Ele queria ver isso de perto. Nicodemos queria conhecer Jesus. Ele queria saber, ele queria ouvir Jesus. Ele queria saber do que aquele homem que fazia milagres era capaz. Então o que ele faz? Eu vou me encontrar com ele. E ele se encontra com Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós já estamos quase acabando, tá? Hoje é só uma introdução. João capítulo 3 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus. Quando? À noite. O texto ele é cortês, porque Nicodemos procura Jesus por volta de 2:30 da madrugada, na surdina, onde nem o holofote estava vendo, e disse:
Uma outra peculiaridade do texto: esse homem respeitava Jesus. Ele diz Rabi, que em hebraico significa mestre. Então ele considerava Jesus um mestre, o maior mestre de Israel, o homem mais letrado na lei. Diz, olha para Jesus e chama de mestre. Diz: mestre, sabemos que ensina-se da parte de Deus. Opa, uma outra coisa interessante: esse mestre, ele vem da parte de Deus. Aí por quê? Por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela faz a afirmação e explica o porquê. Pois, ou porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele ou contigo. Detalhe: quantos milagres Nicodemos fez? Nenhum. Quantos cegos Nicodemos fez ver? Nenhum. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou isso? Nicodemos perguntou isso a Jesus? Não. Irmãos, eu poderia ficar com vocês aqui até meia-noite falando desse versículo, porque tem tantos ensinamentos aqui, como por exemplo, Jesus não desperdiçava nenhuma palavra. Todas as palavras que saíam da boca dele tinham um único propósito: tocar no coração das pessoas, aplacar o vazio existencial das pessoas. E aí ele diz, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Versículo 9, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Versículo 10, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Que tipo de mestre é você? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, eu, o Filho do Homem. Versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Você não foi enviado para condenar as pessoas. Você não foi enviado a este mundo para ser militante de Cristo, viu? Você foi enviado ao mundo para ser discípulo de Jesus de Nazaré, para conquistar as pessoas por meio do amor, por meio do afeto, por meio do serviço, não por meio da acusação daquilo que elas acreditam, que elas dizem acreditar. Você não é militante, você é discípulo. Versículo 18: quem nele crê não é, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nicodemos, um homem letrado, um homem inteligente, a maior autoridade em lei ou na lei, na Torá judaica em Israel. E esse homem procura um homem
esse cidadão procura um nazareno, um pregador itinerante chamado Jesus de Nazaré. Ele estava tão desesperado para saber algumas coisas que ele não queria saber quem Jesus era. Mas Nicodemos precisava de respostas. Ele não tinha algumas respostas. E ele busca Jesus. Ele precisava se encontrar com esse homem. Ele queria ouvir esse homem. Mas esse encontro precisava ser secreto. Precisava ser nos bastidores. Por quê? Porque ele tinha vergonha de ser visto com Jesus. Ele não queria envergonhar a sua classe. Como um homem com aquele estudo, com aquela estirpe, ia encontrar um pregadorzinho de beira de esquina e perguntar a respeito de algumas coisas espirituais? Se era ele a pessoa que tirava todas as dúvidas da sua comunidade, o que ele poderia querer com Jesus? Ele não poderia ser visto com aquele pregador qualquer, com aquele itinerante. Isso certamente mancharia a sua imagem. Então ele vai encontrar-se com Jesus na surdina, à noite. Em sua busca frenética por aquilo que lhe faltava, Nicodemos esperava encontrar algumas coisas em Jesus. Eu vou parar aqui. Primeira coisa, a direção certa apontada por Jesus. Quando você procura alguém para lhe dar a direção, é porque você não tem a certeza da direção. E é assim que o GPS nos bota em cada enrosco grande, no meio de favela, no meio de um monte de coisa, né? Em lugares que não são possíveis passar. Uma vez eu estava em Gravatá com minha esposa e minha filha, e aí a gente saiu do hotel, foi dar uma volta, e eu botei no GPS, eu não conhecia a cidade, e botei no GPS. Meus irmãos, o GPS me colocou para dentro do morro. E comecei a subir. Ana Cláudia começou a se desesperar. Quem conhece a Ana Cláudia sabe que ela é nervosa, né? A primeira coisa que ela faz quando está nervosa é botar a mão na minha perna. Né? Aí disse: o carro vai descer. Não, o carro não vai descer não. Olha, no dia que a sua mulher disser que o carro vai descer, acredite. Ele vai descer. Eu comecei a subir, e quando chegou mais lá em cima, era uma espécie de pissarro, muita pedra, aquele seixo bem pequenininho, e o carro começou a patinar, e quanto mais eu acelerava, mais o carro descia. E agora? Não dava para fazer manobra, que é a rua de estreitinha, não dava para continuar subindo, e tinha o carro atrás. E agora, Jesus? O que é que eu faço? Misericórdia, né? Então o GPS nos bota nessas enrascadas da vida. E simplesmente esse homem buscava a direção certa apontada pelo mestre. Ele precisava disso. E irmãos, todos nós precisamos da direção certa. O problema é que todos nós achamos que estamos na direção certa. Mas esse homem aqui, não estava na direção certa. Em sua busca frenética por aquilo que lhe faltava, Nicodemos esperava encontrar uma segunda coisa, uma nova perspectiva. Alguns pontos de vista. Ele queria sugar Jesus. Quem sabe esse homem não me dá aí alguns pontos práticos, né? Quem sabe ele não é um coach e me dá aí 7 passos para a felicidade. Você também está em busca de respostas? Quais são as suas dúvidas? Você está exausto? Você está extremamente cansado, simplesmente exausto de procurar significado na vida? De procurar proteção nas pessoas? Valor nas pessoas? Eu desafio a ouvir o que Jesus disse a Nicodemos. Cada palavra, cada coisa, cada minúcia. É exatamente isso que nós vamos ver amanhã de manhã. O que Jesus
disse a Nicodemos. E nós vamos procurar tentar elucidar cada palavra, cada frase, aquilo que Nicodemos perguntou a Jesus, e Jesus respondeu a Nicodemos. Nicodemos, apesar de ser um homem fora da curva, também tinha a mesma sede existencial que você, que eu e que qualquer ser humano. Ele precisava de respostas. Todos nós precisamos de respostas. Amém? Vamos ficar de pé. Orar com você agora para que a gente possa concluir. Só dizer algumas coisas importantes, tá? Frisar alguns avisos que foram colocados aqui pela irmã Paula. Gente, cuidado com as crianças, tá certo? Criança é uma coisa que tem muita energia, né? É uma coisa ótima, né? É um ser que tem muita energia, né? E às vezes elas passam um pouquinho do ponto, então a gente precisa estar sempre ali regulando. Então não deixa ela correr nos corredores, fazendo barulho, batendo nas portas, no elevador, causar um acidente, criar um problema para você, né? E para nós também. Então fique de olho na sua. Nós queremos louvar e glorificar o teu nome. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu poder. Que cada vez mais, ó Deus, a tua santa mão, o teu Santo Espírito, ele possa falar conosco. E nós possamos ver a tua glória agindo em nós. Possamos ver o teu Espírito Santo, ó Deus, falando ao nosso coração, assim como falou, assim como fez ao coração de Nicodemos. Cada palavra que nós falamos aqui nesta noite, e amanhã, pela manhã, e todos os outros dias, sejam, ó Deus, oriundas do teu Espírito. E que é Ele quem nos conduz. Por isso, fala conosco, ensina-nos cada vez mais a tua palavra, que nos faz, ó Deus, querer cada vez mais buscar a tua face, entender quem é o Senhor, querer saber quem é esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que entregou o seu Filho para nos salvar. Fica conosco, nos dá uma boa noite de sono, possamos estar amanhã aqui, ó Deus, com energia renovada, e em nome de Jesus possamos buscar a tua face, ó Deus, mais uma vez, em nome do teu Filho, o qual oramos agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. O pessoal do louvor fica aqui, por favor, tá? Para que conversar com vocês.